Amados irmãos, eu sou Elimar. Eu sou Cristiana. Temos 17 anos de casados. 3 filhos. E fizemos o 9º encontro na paróquia São José de Maracanaú. Vamos proclamar o Santo Evangelho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. E seu manto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, a quem ponho todo o meu agrado. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amados irmãos, a transfiguração de Jesus é a citação onde Jesus convida os discípulos para ir à montanha. Os mesmos discípulos a qual ele convidou no Sermão da Montanha. Para que ele convidou? Para dar testemunho vivo. Ele podia muito bem subir só. Mas quando ele estivesse lá, vejam o exemplo de Tomé, que quando Jesus ressuscitou e que apareceu, Tomé não estava. Tomé não acreditou na ressurreição de Jesus. Então ele os levou os 3 lá para apresentar esse testemunho vivo. E por que depois apareceu Moisés e Elias e se preocuparam em estar ali com o Salvador, com o Filho do Homem, e vamos fazer umas tendas e vamos ficar aqui totalmente despreocupados que nós estamos com o Filho do Homem? Mas essa não era a missão de Jesus. Por que ele falava isso? Porque ele já sabia que ele ia ser crucificado. É tanto que ele, há poucos meses depois da transfiguração, ele descia para a cidade dele, a qual ele ia ser entregue. Então ele já estava preparando os seus discípulos para aquele momento. E assim, que me chamou muita atenção nessa passagem foi a luz, né? A luminosidade, no caso da transfiguração de Jesus, como ele ficou resplandecente, ou seja, ele ficou muito iluminado. E Jesus, ele é a luz em nossas vidas, ou seja, quanto mais perto de Jesus você está, mais iluminado você vai ficar. E às vezes quando a gente se distancia de Jesus,
fica meio que na escuridão, nas trevas. E quando Jesus se transfigurou na frente desses discípulos, eu entendo assim, que Jesus estava, quando subiu com eles, né, e conviveu com eles todo esse tempo, né, 33 anos até a sua morte, Jesus era 1 ano. Mas em alguns momentos Jesus tinha que se apresentar para eles como divino, para que eles acreditassem. Então, naquele momento, Jesus era humano e ao mesmo tempo ficou divino, ou seja, ele é homem e santo. E isso tudo acontece e aconteceu para que os discípulos acreditassem e que nós também possamos acreditar. Muitas vezes nós não acreditamos. Por que nós não acreditamos? Porque nesse trecho da música do Padre Fábio de Mello, mostra dessa forma: sou humano demais para compreender, humano demais para entender. Nós somos muito humanos, né, para entender que Jesus é realmente divino. Que nós possamos perceber nessa aprendizagem, dessa partilha desse Santo Evangelho, que possa chegar nas residências com essa partilha e que nós possamos perceber que o cálice da salvação é Ele. Ele que depois, porque que ele pede no finalzinho que não contem a ninguém, até que o Filho do Homem cumpra, que é a natividade dele, até a sua ressurreição, para se cumprir aquilo que o Pai estava pedindo. Então, exatamente, nós podemos perceber que hoje ressuscitado, ele é um exemplo para nós que nós temos que seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, bom dia, estejamos todos bem e com saúde. Beijo.